Cara, como você está vendo esse momento da dramaturgia brasileira, principalmente nessa grande festa coletiva do Ainda Estou Aqui, né? Do filme que a gente está gravando aqui na semana do Oscar. O Oscar é daqui a poucos dias. Depois eu quero aprofundar nisso também, como foram os últimos anos, que foi muito difícil para a arte no Brasil, né? A gente viu como foi tratada a arte no Brasil, quase tratada como um crime você ser artista no Brasil, né? Mas você está encarando esse momento como um momento quase de revanche cultural, assim, mostrando que a gente consegue mesmo? Revanche, não sei se é uma palavra assim, mas é porque é quase como se fosse como se a verdade tivesse vindo à tona, assim, né? Como as pessoas podem ter medo da informação, medo da cultura. A cultura é o que nos constrói, é o que constrói a nossa identidade, é o que constrói nosso pensamento crítico, né? Então, como pode a gente estar saindo de um governo que fechou o Ministério da Cultura, que boicotou a cultura em todos os setores, que parou o funcionamento da Ancine, que interrompeu os patrocínios à cultura, sendo que é um dos setores mais importantes, é o setor que desenvolve o nosso próprio senso crítico. Fora que é um setor da economia pujante, cada real incentivado, colocado na cultura, volta 3,20 para a economia. Quer dizer, é uma forma imediata do dinheiro retornar a circular, né? As pessoas falam tanta besteira da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, primeiro, que é um instrumento neoliberal, são empresas que escolhem quem vão patrocinar. Exato. Em segundo lugar, o cachê que vai para uma montagem de uma peça, ele é diluído, capilarizado, são centenas de pessoas que trabalham numa produção de cinema, numa produção de teatro. Não é o artista que está recebendo aquele cachê, mas são centenas de pessoas que vão ter emprego, que vão espalhar isso. Então, a cultura é um dos setores mais pujantes da economia e mais vitais para a nossa formação, né, do nosso pensamento, da nossa identidade. E é muito forte que depois de um governo obscurantista que tentou sufocar a cultura, a gente esteja indicado ao Oscar com um filme que fala da ditadura militar. Um filme que denuncia violência, tortura, desaparecimento de corpos, que é quase uma coisa que esse governo também negava. Então é legal... Ansiável, eu diria. Ou queria de volta, exato, né? Exato. E como pode uma desinformação tão grande, as pessoas irem em manifestação pedindo a ditadura, quando na ditadura você não pode se manifestar? Então é um contrassenso. Isso é a falta de informação. Isso é a falta de informação. Parece que você olha essas pessoas pedindo ditadura e sabem que se elas tivessem uma ditadura, elas não poderiam pedir nada. Exatamente. Então, você percebe a falta de informação histórica, a falta de conhecimento histórico, a falta de debate, né? A gente não fez um debate profundo sobre a nossa ditadura, a gente não condenou os torturadores, o Brasil fez essa anistia que meio de alguma maneira jogou tudo para baixo do tapete. Então, isso fica aí nessa ameaça, né, de querer voltar. E para vocês nesse período foi muito duro, né? Porque vocês foram o primeiro setor a parar e o último a voltar. O que se falava na época, de fato, é o que aconteceu, né? Eu cheguei a ver... a Zélia Duncan, por exemplo, contou na entrevista que a gente fez aqui que ela tinha um show marcado no dia 20 de março, que foi quando começou a pandemia, no Rio de Janeiro. E ela levou a banda para casa e fez o show para ninguém. Ela falou, não, a gente tem o contrato do show e a gente até em honra a arte brasileira e tal. E fez o show. Ela falou, cara, foi um dos momentos mais tristes, assim, saber que a gente ia parar e demorar muito para voltar. E para além disso, a classe artística, como você falou, ela foi muito atacada, né, cara? O que você acha que foi pintado um alvo na testa de vocês, assim? Por que esse incômodo tão grande? Porque o artista é muito perigoso. O artista sacode a realidade, o artista questiona, o artista que faz as pessoas pensarem, né? O artista... Então é muito perigoso. Se você quer um governo obscurantista, né, que vive de fake news, ou seja, não quer lidar com informação estudada, aprofundada, né, não quer lidar com a verdade, o artista o tempo inteiro está dando tapa na cara da sociedade, trazendo a verdade à tona, né? Então o artista é muito perigoso mesmo. Se você quer criar uma sociedade obscurantista, o artista talvez seja... O artista e o professor são as figuras mais perigosas, né? Exato. Cara, como você vê a sua vida, se você parar pra olhar pra trás? Você começou muito novo, né, bicho? Assim, primeiro, como você foi levado pra isso? Você tinha um desejo de atuar? Como que foi lá no comecinho? Foi aos 8, 9 anos ali, né? Muito cedo, foi né? Com 9 anos. Foi uma sacada da minha mãe. Me achou que eu tinha jeito, que eu tinha facilidade para falar textos, que eu tinha uma boa comunicação, me levou para fazer uns comerciais e começou a dar certo, e rolava, eu aprendia muito e eu curtia. Você gostava de fazer? Gostava muito, adorava. E ainda ganhava um dinheirinho para ajudar nas férias e eu ia bem na escola, então não comprometia.
E eu tive muita sorte, Demore, porque eu comecei aqui em São Paulo e logo com 10, 11 anos de idade eu fui levado para a TV Cultura. Meu primeiro trabalho foi o Mundo da Lua na TV Cultura. Né? Já tinha o Guarnieri, já tinha o Fagundes, numa TV educativa. Depois fiquei anos na TV Cultura. Depois peguei um momento glorioso aqui em São Paulo no SBT, com a novela Éramos Seis, com Irene Ravache, clássico, né? Otton Bastos. Nossa. Então, assim, é muito temerária a carreira de ator mirim, porque uma criança já tem que começar a lidar com a fama, lidar com responsabilidade, atrapalha a escola. Eu acho uma carreira muito difícil, muito temerária, mas eu, na verdade, tive muita sorte, porque eu tive um privilégio de pegar esses momentos muito bons aqui em São Paulo. E quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu já tinha 18, 19 anos, eu já era quase um veterano, já tinha feito novelas, então já estava uma formação melhor para encarar esse mundo lá. Então eu tive muita sorte nesse sentido, de começar cedo, nos lugares certos, com pessoas certas, em ambientes legais. Você tem aquela sensação de vez em quando que é muito claro em jogador de futebol, que começa muito cedo, chega com 35, 40 e olha pra trás e fala, cara, já deu, acho que vou fazer outra coisa. Ou você acha que você perdeu alguma coisa por estar trabalhando, porque de fato você estava trabalhando desde criança, né? Você acha que você perdeu coisas que você olha pra trás e fala, putz, eu gostaria de ter feito isso e não consegui? Ou você conseguiu ir conciliando Eu fazia tudo? tudo. Eu brincava na rua, eu ia na escola, viajava com os meus amigos e ao mesmo tempo trabalhava. E assim já fui adquirindo uma profissão, uma formação. E logo fui pro teatro, que também o teatro o teatro é um vício, né? Um fascínio, porque é um dos instrumentos mais antigos da humanidade de ela se enxergar, né? Você botar dois seres humanos atuando e os outros assistindo é o espelho da sociedade, né? Uma grande reflexão, um grande aprendizado, ao mesmo tempo é lúdico, ao mesmo tempo é o prazer, ao mesmo tempo é a brincadeira. Eu nunca me senti trabalhando. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade, eu hoje com 45 eu não lembro de poucos momentos que eu me senti trabalhando, porque sempre foi o prazer, sempre foi a descoberta, o aprendizado, a vontade de levar a mensagem para várias pessoas, né? E de uns anos para cá eu tenho me dedicado muito ao teatro, eu tenho feito menos televisão, eu encerrei um contrato depois de 24 anos na Rede Globo e aí eu tive o prazer de ficar 3 anos falando Guimarães Rosa para plateias lotadas, agora eu estou falando Dostoiévski para plateias lotadas. Então esse prazer de poder aprender isso, transformar, produzir, transformar em teatro e falar toda noite o mesmo texto para uma plateia diferente, isso é um privilégio tão grande, assim, eu tenho muito prazer na minha profissão e agradeço muito a minha mãe de ter inventado essa profissão antes de eu pensar o que eu queria. Agora, a TV e o streaming chegam muito mais longe do que o teatro em certa medida. Você mesmo assim, você decidiu assim, abrir mão desse alcance pela proximidade do público, porque pro ator eu posso imaginar que seja... A gente tá num estúdio de TV aqui, as pessoas não veem que tá do lado de lá, mas o lado de lá é uma bagunça de fio, uma equipe enorme, uma equipe, profissionais, sabe? Uma galera trabalhando. A gente não tem uma plateia aqui, né? Mesmo que a gente transmita para milhões de pessoas. Faz diferença para vocês ter o povo na frente e não ter o povo na frente? Isso é uma questão de você tomar uma decisão e falar, deixa eu ir por esse caminho. É porque a experiência coletiva, né? Ela é sempre imprevisível. Algo pode acontecer, tudo pode acontecer, a plateia é sempre nova, todo dia você descobre uma coisa diferente. Eu fico 3, 4 anos fazendo uma peça, uma noite você diz uma fala, pela primeira vez você entende aquela fala. Então é um aprendizado que nunca termina, porque é sempre junto, é coletivo, né? Essa experiência é muito forte. E o teatro está me dando realmente prazeres muito grandes. Para você ter uma ideia, a gente está fazendo o Karamazov aqui no Sesc Pompeia, em São Paulo. Durante um mês, 20 apresentações, são 14 mil pessoas. E eu fiz vários filmes importantes, enormes, que você bota em cartaz, mas que não chega a 15 mil espectadores, porque às vezes filmes cinema, pequenos Entendi. Então, às vezes, também uma carreira de uma peça e essa experiência coletiva de estar na frente do público traz uma realização tão grande também. Esse número pode até ser maior presencial do que você ter... Pode, a gente fez quase 10 mil espectadores em 3 semanas no Rio e 14 mil espectadores em 5 semanas aqui em São Paulo. São quase 24 mil espectadores em 2 meses. Mais do que alguns filmes que eu fiz. E dirigir peça e dirigir filme e novela é muito diferente? Tem uma... São linguagens muito diferentes, né? Tecnologias muito diferentes, mas no fundo é a mesma coisa, é você entender um texto, entender as ideias e entender a emoção da pessoa que está dizendo aquele texto e tentar transmitir isso da forma mais simples possível. Então dirigir é sempre tentar transmitir a ideia de um texto com emoção.
totalmente diferente se é para um palco, para uma arena, para um luz de teatro, se é para uma câmera, se vai ser feito uma peça de 2 horas de uma vez ou se vai ser feito um filme que é todo picadinho. A tecnologia é muito diferente, mas o trabalho é sempre o mesmo, é comunicar uma ideia, comunicar uma emoção, né? Caio, você é um cara que está há muito tempo fazendo o que faz assim, é um ator que ficou muito famoso no Brasil todo antes dessa era de redes sociais, onde a gente tem assim, uma enxurrada de pessoas famosas, às vezes em super nichos que a gente olha para a pessoa e não conhece, mas a pessoa tem 20 milhões de pessoas que a conhecem no YouTube, né? O negócio inacreditável. Como eu falo, o problema sou eu, né? Que não conheço a pessoa, né? Às vezes a pessoa fala famoso quem fala, não, errado sou eu que não conheço essa pessoa. Mas o Alexandre Coimbra Amaral, que é um escritor, já esteve aqui, inclusive, ele fala muito dessa pressão. Ele chama essa pressão de redes sociais de a era da performance. Ele fala, pô, a gente tem que estar sempre performando, a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa, se mostrando bem, feliz, viajando, trabalhando. Quando você começou a entrar nesse mundo de rede social, você sentiu uma diferença também? Essa pressão por performance e mostrar essa vida? Ou isso não é uma questão para você? Isso não me pega tanto, mas eu vejo que os atores sofrem muito com isso. Mais novos ou todo mundo? Todo mundo. Porque você precisa estar na rede, você precisa ter essa visibilidade. Hoje em dia, novelas e filmes que estão escalando o elenco escolhem pessoas de acordo com o número de seguidores. Então, que é uma coisa muito cruel para quem está começando, né? Ou às vezes um ator muito bom, que tem muito talentoso, perde o papel para alguém que tem mais seguidores, porque parece que vai ajudar a gente a divulgar mais depois, então é melhor colocar a pessoa que tem mais seguidores. Vejo atores gastando uma energia enorme para fazerem vídeos, para se adaptarem a essa exposição excessiva e tal. Eu realmente não me preocupo com isso. Eu tenho a minha carreira, tenho o meu trabalho, tenho o meu caminho e adoro rede social para saber o que está acontecendo por aí. E quando eu ponho alguma coisa, eu ponho realmente porque eu gosto, porque eu acredito muito, porque eu estou a fim de postar. Eu não fico criando conteúdo para tentar, na terça-feira, às 6 da tarde, tentar no pico de audiência. Eu realmente me preocupo zero com isso, não entendo nada. A minha rede social não tem assessoria, sou eu mesmo que faço. Não tem... É muito espontânea mesmo, Eu boto besteira, boto meme, adoro, eu boto política bastante, que já afasta bastante o público às vezes. Então eu sou muito desencanado em relação a isso, tenho um número bacana de seguidores, confortável, não sou estourado, mas tem pessoas que gostam do meu trabalho, então eu fico bastante confortável, não sou tomado por isso. Mas vejo que é uma coisa que tem preocupado os atores, obrigado a se readaptar, a se adequar, a se expor, que às vezes o ator perde um trabalho porque não está na rede, isso acontece.